lá nas terrinhas portuguesas. E eu nunca fui um milionário, por outra tenho a certeza que eu nunca fiz papel de otário. Vim para São Paulo de trambique para trabalhar nos biscatinhos. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Galerinha, hoje a gente vai falar da vinda da família real para o Brasil. Peraí. A gente vai falar da fuga da família real para o Brasil. Acho que esse nome está mais correto. Para a gente começar a explicar por que eles vieram para o Brasil, a gente tem que entender a Europa, né? Para começar a falar da família real, da vinda da família real ao Brasil, precisamos entender a Europa daquele momento. Napoleão estava dominando toda a Europa e decretou o bloqueio continental. Portugal ficou entre França e Inglaterra. Então, vamos entender. Napoleão estava dominando toda a Europa, né? E aí ele só não conseguiu dominar a Inglaterra. Dentro da cabeça dele, da genialidade dele, a ideia é ótima, ele pensa, não consigo dominar a Inglaterra de forma militar, eu vou destruir ela economicamente, vou decretar o bloqueio continental. Ele não pensou que na realidade não era a Inglaterra que precisava dos países, eram os países que precisavam da Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial e todo mundo queria os produtos industrializados. Mas enfim, isso é Napoleão, é outra história. A questão é que Portugal estava prestes a ser invadida pela França. E aí a França, né, chegava e falava, ó, vocês querem governar, ficar numa boa, deixar a gente só dominar vocês aqui, mas fica tudo bem. Ou vocês querem lutar contra a gente. Então, essa era a ideia da França. Do outro lado, estava a Inglaterra e a Inglaterra dizia assim, né? Aqui o representante inglês, o famoso Duque de Wellington, né? Ó, vocês querem ficar do lado da França? Tudo bem. Querem ficar contra a gente e apoiar o bloqueio continental? Tudo bem. Só que vocês devem uma fortuna para a gente vai ter que cobrar. Ou seja, Portugal, no caso Dom João, vai ficar meio perdido, né? O que ele faz? Essa é a questão. E para a gente falar um pouco dessa questão, eu tenho que vir aqui falar do Dom João, né? Um rei fraco e indeciso. Gente, o Dom João, ele sempre vira um pouco de chacota, né? Nos vídeos que a gente vê, em novela e por aí afora. Ele era fraco, ele era indeciso? Sim, mas na boa, não era culpa dele. Ele não tinha sido preparado para ser rei. Quem era para ser rei era o irmão dele morreu. Ele acabou assumindo antes da hora porque a mãe dele era louca. Então assim, vamos dizer que a coroa meio caiu no colo dele. Ele era indeciso, ele era inseguro realmente. Então imagina, ficar entre França, de Napoleão, entre a Inglaterra e a dívida, o que aconteceu? Ele acabou ficando aí do lado da Inglaterra. Mas aí ele vai dizer lá para o Duque de Wellington, né? Tá, a gente fica do lado de vocês, Napoleão invade a gente e a família real portuguesa se dana. Só que o Duque de Wellington vai dizer ali para ele, né? Meu, na boa, vocês têm terra além mar. Vocês têm terra fora da Europa. Por que vocês não fogem? E aí, parte da esquadra inglesa ajuda até a escoltar a vinda da família real para o Brasil. Uma viagem inusitada, inesperada, né? Uma fuga literalmente. Tão fuga que parte da prataria portuguesa ficou no porto, assim como os livros, né? Mais ou menos 14 mil pessoas vieram para o Brasil em 15 embarcações. Horrível, nojento, sujo, né? Epidemias de rato, piolho, falta d'água. Foi tudo muito improvisado. Cerca de 60 dias de viagem. A higiene, né? As necessidades eram feitas na murada do navio. Então assim, os dejetos já caíam direto na água. Imagina você ali na murada do navio, naquele vai e vem, né? Tal, de repente fazendo seu número 2 ali, a onda batendo, tal. E tem a parte que eu sempre cito, que, né, vocês acabam passando mal, que é como se fazer limpeza, né? Cordas eram jogadas no mar, você terminava de fazer sua necessidade, você puxava a corda, passava ali a corda, limpava e jogava de novo no mar, né? E o mar ia limpando. Eu fico imaginando o sal, né? Coisa toda assada, enfim, segue o jogo, vai.
Teve uma paradinha na Bahia, né? A família real primeiro para na Bahia, né? Alguns falam que foi um erro, uma tempestade e tal. Na realidade, hoje a gente sabe que não foi um erro, né? Dom João, indeciso, fraco e tudo mais, inteligentemente para na Bahia. A ideia de parar na Bahia era fazer um agrado aos baianos, né? A gente tem que lembrar que tinha acabado de acontecer a Conjuração Baiana, os baianos estavam bastante frustrados com a situação deles, eles tinham acabado de perder a capital, né? A capital tinha saído da Bahia e tinha ido para o Rio de Janeiro, então Dom João passa ali na Bahia para fazer um agrado aos baianos. É nesse momento também que acontece um dos episódios mais ridículos, né? Que mostra como a gente adora copiar os outros sem saber porque está copiando, né? No navio que vieram a rainha, a família real, né, parte das mulheres da família real, teve uma epidemia de piolho. E aí as mulheres rasparam seus cabelos carecas e chegando na Bahia com vergonha de descer do navio careca, elas passaram turbantes, né, enrolaram panos na cabeça que pareciam turbantes. O povo baiano, achando que aquilo era moda na Europa, vai começar a usar turbante, achando que turbante era a última moda na Europa, né? E aí a gente vê lá as baianas na escola de samba com aqueles turbantes e tal, essa cultura toda vem desse momento. Primeiras medidas da família real, né? Dom João, ao chegar. Abertura dos portos às nações amigas. Eu costumo dizer que assim, sempre que você lê essa frase, abertura dos portos às nações amigas, subentende o seguinte, abertura dos portos para a Inglaterra. Tenha sempre essa colocação em mente, não vai mudar, o grande lance é esse. A partir desse momento, o pacto colonial chegava ao fim. O Brasil estava livre para fazer comércio com qualquer país sem o intermédio de Portugal. Ponto. Então vamos entender primeiro, vamos relembrar o que era o pacto colonial. A maioria de vocês já estudou, né, comigo ou com outros professores, enfim. Pacto colonial, costumo dizer que já o nome está errado, né, aquelas mentiras históricas. Não era pacto colonial, era obrigação colonial. Por que obrigação colonial? Gente, pacto é aquilo que você faz com seu pai, com a sua mãe. Mãe, se eu lavar a louça hoje, você me deixa ir no shopping sábado. Ou pai, se eu aspirar o carro, você me deixa, me dá R$20 para eu sair. Não sei, enfim, isso é um pacto, é um acordo. O pacto colonial não era um pacto, era uma obrigação colonial. A colônia, no caso o Brasil, só podia fazer comércio com Portugal, que era a nossa pátria-mãe. Isso não era um pacto, isso era uma obrigação colonial, tá? Morre o assunto aí. Para ficar claro de que o país privilegiado, então como eu disse, quando você lê aqui, abertura dos portos às nações amigas, tenha certeza de que é a Inglaterra. Vou provar aqui que eu estou falando que é a Inglaterra e eu vou provar, vamos lá. Portugal, quando ia fazer comércio com a gente, pagava uma taxa de 16%, tá? 16%. Nossa pátria-mãe pagava 16%. Qualquer outro país pagava 24%. E a dona Inglaterra pagava 15%. Quer dizer, nossa pátria-mãe, 16%. Qualquer outro país, 24%. E Portugal e a Inglaterra, 15%. Inglaterra era privilegiada ou não? Então, quando a gente lê aqui, abertura dos portos às nações amigas, podemos dizer abertura dos portos para a Inglaterra? Sim. Nesse momento a gente começa a receber uma porrada de coisa da Inglaterra. Desde as mais inúteis até as mais inúteis. Vamos lá. A gente fala, né, normalmente, cobertores de lãs grossos demais. Imagina nesse calor infernal que faz aqui, enfim. A gente recebia agora, né, para o pessoal cair, patins de gelo. Segundo consta, né, os patins de gelo pelo menos eram reaproveitados. Os patins, a parte do sapato, da bota, viravam um sapato, uma bota. E a parte da lâmina lá, que encosta no chão, eles tiravam a lâmina, né, tiravam o corte e eles faziam maçanetas de porta. Outra liberação. As manufaturas foram liberadas. Quando do período do pacto colonial, toda transação era feita pela nossa mãe, né, nossa pátria-mãe, Portugal. Então, Portugal proibiu que no Brasil se produzisse qualquer coisa. Por quê? Porque se a gente produzisse aqui, a gente não compraria de fora. Então, eles proíbem que a gente compre aqui para a gente ser obrigado a comprar de fora. No caso, comprar de fora era comprar de Portugal, que fazia essa atravessação,
né? A gente só podia fazer comércio com eles, eles faziam essa atravessação. Então, agora com a chegada da família real ao Brasil, a gente pode ter aqui as manufaturas, as primeiras fábricas. Então a gente vai produzir, mas também não era grande coisa, era uma coisa simples. Chapéu, vela, coisas muito simples mesmo, mas já era um passo. Por fim, o Brasil foi levado de colônia à situação de reino, né? O Brasil deixou de ser uma colônia e foi levado à condição de reino, pois, afinal de contas, agora era daqui que saíam as ordens reais. Então era Brasil, Portugal e Algarves, tudo um império só, o Império Português. Segundo consta, Dom João amou estar aqui no Brasil, ele amou a sua estada aqui no Brasil, né? Ao que tudo indica, Dom João amou a sua estada aqui no Brasil. Adorava fazer seus passeios de carruagem pela orla do rio, comendo os seus franguinhos fritos, né? Que ele levava no bolso do casaco, né? Que a gente chamava de algibeira. Nunca se deu na história do Brasil tantos títulos de nobreza quanto no período em que Dom João esteve aqui. Então a gente foi descoberto ali em 1500, né? Eles vêm para cá em 1808, 300 anos basicamente. Nesse período se deram títulos de nobreza, claro, mas nunca se deu tanto quanto nesses quase 15 anos que Dom João ficou aqui no Brasil, né? Duque, Visconde, Barão e por aí afora. Ele também fazia muito a cerimônia do beijamão, né? Quando qualquer pessoa podia entrar na fila, qualquer pessoa mesmo, rico, pobre, índio, escravo, todo mundo podia entrar na fila, entregar bilhetinho, fazer reclamações, pedir ajuda, enfim, né? Ele adorava esse momento. Mas tudo que é bom acaba durando pouco. Revolução Liberal do Porto. Após a vinda da família real para o Brasil, Portugal ficou um tanto abandonado, é verdade. No momento sob o domínio francês, então quando a família real foge para o Brasil, os franceses já estão invadindo, tanto que é uma fuga mesmo, né? A prataria, os livros, com tudo no porto, porque o último navio sai e as tropas francesas já estão chegando. Então fica um tempo sob domínio francês, durante um outro tempo sob domínio inglês, e esse fato gerou uma revolta, né, no povo português. Essa revolta acabou gerando a Revolução Liberal do Porto, liberal, pois estava impregnada das ideias ou dos ideais liberais da Revolução Francesa, e do Porto, porque ela nasceu na cidade do Porto, ora pois. Entre as reivindicações citamos as mais importantes: a volta de Dom João para Portugal, uma monarquia constitucional, ou seja, o rei estaria abaixo da Constituição, e rebaixar novamente o Brasil à condição de colônia, né? Então repara aqui que as ideias liberais eram só para Portugal, né? O Brasil não tinha liberdade, o Brasil ia voltar a ser colônia, né? Essa antagonia é muito boa. Dom João volta para Portugal e, segundo testemunhas, né, na hora de ir embora, ele diz para o seu filho, esse momento aqui que está nessa pintura: Pedro, se for para eu perder essas terras para um aventureiro qualquer, que seja para você que me tem respeito. Então a gente pode dizer nesse momento que Dom João, quando está partindo para Portugal, ele já tem certa noção de que a independência do Brasil já estava basicamente. Valeu, beijo, tchau. Por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.